A Bíblia contém relatos de fé, milagres e vitórias, mas também guarda histórias que nos confrontam com a brutalidade humana. Uma dessas narrativas está em Juízes 19, conhecida como uma das passagens mais sombrias das Escrituras. Ali, não encontramos heróis nem finais felizes, mas sim um episódio que expõe a decadência moral de Israel. É uma história muitas vezes silenciada, mas que guarda lições profundas. Nesse capítulo, somos levados a um vilarejo de Benjamim chamado Gibeá, onde a violência se torna protagonista. A vítima é uma mulher cujo nome sequer é mencionado, uma concubina. A Bíblia escolhe não registrar sua identidade, revelando um mistério ainda maior. Quem era ela? Por que essa omissão? Esse detalhe por si só já nos mostra como sua dor representava algo maior: a degradação espiritual de uma nação inteira. Antes de mergulhar nesse relato, é importante lembrar que o livro de Juízes descreve um período caótico em Israel. A frase que se repete várias vezes é: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Juízes 21, 25. Ou seja, o pano de fundo é de anarquia moral e espiritual. Essa ausência de direção resultava em abusos, injustiças e atrocidades. O caso da concubina é o ápice desse colapso. Esse episódio não é apenas uma história do passado. Ele nos obriga a refletir sobre como a ausência de Deus abre espaço para a crueldade humana. Israel havia sido escolhido para ser luz às nações, mas naquele momento estava mergulhado em trevas. O que aconteceu em Gibeá não foi um acidente isolado, mas fruto de uma sociedade sem temor do Senhor. Uma sociedade onde a violência já era normalizada. O choque que sentimos ao ler esse relato é o mesmo que os israelitas deveriam ter sentido. Porém, o mais perturbador é que eles permitiram que algo tão terrível acontecesse em suas portas. A tragédia da concubina não é apenas a história dela, mas um espelho da condição espiritual de todo o povo. Essa é a introdução para entendermos por que Juízes 19 é considerado um dos capítulos mais obscuros da Bíblia. O texto começa apresentando um levita que vivia nos montes de Efraim e que tinha uma concubina. Aqui surge a primeira curiosidade. O que era exatamente uma concubina? Na cultura israelita, ela não era esposa oficial, mas tinha uma posição inferior, quase como uma mistura de serva e companheira. Muitas vezes, a concubina era vista como alguém sem direitos plenos, mais vulnerável e facilmente descartada. O fato de a Bíblia não mencionar o nome dessa mulher intensifica sua invisibilidade. Ela é chamada apenas pelo título que a reduz à sua função. Isso reflete a marginalização que muitas mulheres sofriam naquele contexto. Porém, esse silêncio também tem um peso narrativo. Sua ausência de nome faz dela um símbolo, uma representação de todas as vítimas da injustiça. Ela não fala, não é ouvida, e seu sofrimento ecoa através dos séculos. Outra curiosidade é que o texto mostra que ela havia deixado o levita e retornado à casa do pai em Belém de Judá. O motivo não é claro, mas a tradução hebraica sugere que ela se prostituiu contra ele, ou simplesmente se indignou contra ele. Isso levanta debates entre estudiosos. Será que ela o traiu? Será que apenas se cansou de maus tratos? O texto é propositalmente ambíguo, deixando espaço para questionamentos. O levita decide buscá-la de volta, mostrando um misto de autoridade e dependência. Ele não queria perdê-la definitivamente e via sua honra ameaçada por essa separação. Nesse ponto, o pai da concubina recebe o levita com festa, tentando prolongar a estadia, talvez numa tentativa de reconciliação. Porém, essa demora levará a um destino ainda mais cruel. Aqui vemos como escolhas aparentemente banais podem abrir portas para tragédias. Esse detalhe inicial já coloca a narrativa em tensão. Uma mulher que tenta escapar, um homem que insiste em tê-la de volta, e um destino que os levará ao coração da escuridão em Gibeá. Essa introdução mostra que o relato não é apenas sobre violência, mas também sobre poder,
abandono e vulnerabilidade feminina. A história está prestes a se tornar uma das mais perturbadoras da Bíblia. Após dias de hospitalidade do sogro, o levita decide partir com sua concubina e um servo. No caminho, eles chegam a Jebus, a atual Jerusalém, mas o levita se recusa a ficar ali porque ainda era habitada por jebuseus, estrangeiros. Ele prefere seguir até Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. Essa decisão será fatal. Curiosamente, o texto mostra como às vezes confiamos mais em nossos irmãos do que em estrangeiros, e isso pode nos trair. Quando chegam a Gibeá, ninguém oferece hospedagem. Isso é estranho, porque a hospitalidade era uma lei sagrada em Israel. Deixar viajantes sem abrigo era visto como vergonhoso. Finalmente, um homem idoso os acolhe em sua casa. Aqui vemos um contraste. Em meio à indiferença, ainda existe alguém disposto a cumprir a tradição. No entanto, esse ato de bondade logo será esmagado pela maldade dos outros. À noite, homens perversos da cidade cercam a casa, exigindo que o levita seja entregue para que possam abusar dele. Essa cena remete diretamente a Gênesis 19, quando Sodoma é destruída pelo mesmo pecado. A semelhança não é coincidência. O autor bíblico quer mostrar que Israel havia se tornado tão corrupto quanto Sodoma. A terra prometida estava reproduzindo os pecados mais condenados. Nesse momento, acontece um detalhe terrível. Para proteger-se, o levita entrega sua concubina. O homem que deveria cuidar dela a sacrifica para salvar sua própria vida. Esse é um dos pontos mais sombrios do relato. A mulher é abandonada à violência, tratada como objeto descartável. Sua dor se torna um escudo para outro. A inversão de valores é brutal. O líder espiritual expõe sua companheira ao sofrimento. A cidade inteira testemunha a desgraça daquela noite. A concubina é violentada até o amanhecer, e seu corpo é deixado à porta da casa. Quando o levita a encontra, ele a chama friamente. Levanta-te e vamos embora. Mas ela não responde. Sua mão caída à soleira da porta se torna a imagem mais trágica do capítulo. Uma cena de silêncio, morte e abandono. Um grito sem voz que ecoa até hoje. O que acontece em seguida é ainda mais chocante. O levita pega o corpo da concubina, coloca sobre o jumento e retorna para casa. Lá, ele a corta em 12 partes e envia cada pedaço às tribos de Israel. Essa ação, brutal e simbólica, é uma convocação à revolta. Era como gritar: olhem o que aconteceu em Israel, vejam a maldade que tomamos como normal. Foi um ato desesperado para despertar consciência. Essa prática de dividir o corpo era raríssima, mas tinha peso político. Cada pedaço enviado representava uma acusação contra Benjamim. O gesto não era apenas pessoal, mas nacional. Exigia uma resposta coletiva. De repente, o corpo sem nome da concubina se torna o estopim de uma guerra civil. Israel inteiro se une, chocado, diante do crime cometido em Gibeá. A indignação explode em raiva. Aqui surge uma reflexão profunda. Por que a dor só causa reação quando chega em forma de choque extremo? Enquanto a mulher estava viva, ninguém a defendeu. Mas quando seu corpo foi mutilado, todos se indignaram. Isso revela a hipocrisia humana. Muitas vezes, só nos movemos diante do horror escancarado, quando já é tarde demais. Esse silêncio cúmplice é uma das mensagens ocultas do texto. O corpo da concubina, mesmo sem vida, se torna profeta. Sua morte denuncia a corrupção de Israel. Ela, que nunca teve voz no relato, finalmente fala através do impacto de sua tragédia. Essa é uma das ironias mais fortes da Bíblia. O que os homens ignoraram em vida, Deus usou na morte para expor a podridão de uma nação inteira. Essa lição ecoa. A injustiça que não é tratada cresce até explodir em juízo. A concubina é, portanto, um símbolo da injustiça calada. Seu corpo despedaçado é um sermão silencioso contra a indiferença. Juízes 19 nos ensina que quando a sociedade falha em proteger os vulneráveis,
a violência se torna coletiva. O sangue inocente clama da terra, assim como o de Abel, exigindo resposta. E essa resposta viria de forma devastadora em Israel. O envio dos pedaços desperta toda a nação. As tribos se reúnem em Mispá, indignadas. Mais de 400.000 homens armados se levantam contra a tribo de Benjamim. Eles exigem que os culpados de Gibeá sejam entregues, mas os benjamitas se recusam. Em vez de punir os ímpios, eles protegem seus próprios irmãos. Isso mostra como o tribalismo e o orgulho podem ser mais fortes que a justiça. Essa recusa dá início a uma guerra civil sangrenta. Israel marcha contra Benjamim, mas algo surpreendente acontece. Nas primeiras batalhas, Benjamim vence. Como pode a tribo culpada derrotar o restante da nação? Aqui está uma curiosidade bíblica. Deus permite que Israel seja ferido primeiro, talvez para quebrar seu orgulho e mostrar que a luta não era apenas militar, mas espiritual. A justiça de Deus não é manipulada pela pressa humana. Somente após jejum, oração e sacrifício, Israel recebe direção do Senhor. Então, a batalha muda de rumo. Benjamim é quase exterminado. De 26.000 guerreiros, restam apenas 600 sobreviventes. A tragédia da concubina gera outra tragédia. Uma tribo inteira quase desaparece. Essa guerra interna revela como o pecado não tratado pode destruir famílias, cidades e até nações inteiras. Essa parte da história nos alerta sobre a importância de não acobertar o mal. O erro de Benjamim foi proteger os culpados em vez de buscar justiça. Quantas vezes fazemos o mesmo, defendendo quem erra apenas porque está do nosso lado? Esse tipo de cumplicidade multiplica o mal. A omissão diante do pecado transforma comunidades inteiras em cúmplices da escuridão. O resultado foi devastador. A violência contra uma mulher gerou a destruição de milhares. Esse efeito dominó mostra como o pecado nunca fica isolado. O que começa no íntimo de uma casa pode explodir em uma guerra nacional. Juízes 19 nos ensina que a injustiça, quando ignorada, sempre cobra um preço muito maior do que imaginamos. Há detalhes pouco falados nesse relato. Um deles é o silêncio de Deus. Durante todo Juízes 19, Deus não fala, não intervém, não envia profeta. Isso é perturbador. O texto nos mostra o que acontece quando o povo vive longe de Deus. Ele se cala, e o homem colhe os frutos de sua própria corrupção. O silêncio divino é, em si, um julgamento. Outro segredo oculto é o paralelo com Sodoma. O autor bíblico constrói a narrativa de forma semelhante para nos mostrar que Israel havia se tornado como as cidades que Deus havia destruído. O povo escolhido estava reproduzindo os pecados que jurava condenar. Isso é um aviso poderoso. Não importa o nome que carregamos. Se nossas atitudes refletem Sodoma, o juízo virá. Também é curioso que o levita, figura que deveria ser líder espiritual, se mostra covarde e egoísta. Ele não protege a concubina, mas a entrega. Depois, a usa como símbolo político. Isso revela a falência da liderança em Israel. Quando os líderes se corrompem, o povo inteiro sofre. A ausência de líderes justos abre caminho para tragédias. O anonimato da concubina é outro detalhe profundo. Alguns estudiosos sugerem que a falta de nome é uma forma de universalizar sua dor. Ela pode ser qualquer mulher, qualquer vítima esquecida. Sua identidade apagada se torna um reflexo de todas as vozes silenciadas. Assim, sua história continua a falar por milhões que nunca tiveram espaço. Esses segredos ocultos fazem de Juízes 19 um texto perturbador e, ao mesmo tempo, atual. A violência, a indiferença, o silêncio diante da injustiça, tudo isso ecoa em nossa sociedade hoje. A concubina é um lembrete de que Deus vê os esquecidos e que a injustiça, cedo ou tarde, será exposta diante de todos. A primeira lição é clara. Uma sociedade sem Deus cai em colapso moral. Juízes 19 mostra que quando cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos, a violência se torna inevitável.
Isso não é apenas história antiga, mas um retrato do que vemos hoje em tantas nações e comunidades que rejeitam a palavra de Deus. Outra lição é sobre a importância de proteger os vulneráveis. O levita falhou em sua missão de cuidar da concubina, e essa falha custou caro a todo Israel. Quando líderes e famílias abandonam os mais frágeis, o resultado é tragédia. Deus nos chama a ser guardiões da justiça, não espectadores da injustiça. Também aprendemos que a indiferença é tão cruel quanto a violência. A cidade de Gibeá assistiu passivamente à desgraça daquela mulher. O silêncio cúmplice transformou todos em culpados. Isso nos ensina que não basta não participar do mal, precisamos também nos posicionar contra ele. A neutralidade diante do pecado é um terreno fértil para que ele cresça. O anonimato da concubina nos lembra que Deus vê aqueles que o mundo ignora. Mesmo sem nome, sua história ficou registrada para sempre na Bíblia. Isso é um consolo para todos que se sentem esquecidos. Deus não precisa de fama ou títulos para dar valor a uma vida. Ele ouve os gritos silenciosos que os homens não escutam. Por fim, aprendemos que a injustiça gera consequências coletivas. O pecado contra um indivíduo se tornou uma tragédia nacional. Isso revela como estamos todos conectados. Quando não cuidamos uns dos outros, toda a comunidade sofre. O chamado de Deus é para sermos responsáveis pelo próximo, não indiferentes ao seu destino. A história da concubina em Juízes 19 é dura, sombria e perturbadora. Porém, ela foi registrada não para alimentar horror, mas para alertar sobre os perigos de viver sem Deus. É um lembrete de que a maldade humana pode chegar a níveis inimagináveis quando o coração se afasta do Criador. E também é uma chamada ao arrependimento coletivo. Essa narrativa também nos ensina a olhar para os esquecidos. Quantas concubinas sem nome existem hoje em nossas ruas, em nossas famílias, em nossa sociedade? Pessoas ignoradas, vítimas de violência, injustiça e abandono. O silêncio diante delas é o mesmo silêncio cúmplice que destruiu Gibeá. Precisamos despertar para não repetir os erros de Israel. Em Cristo, encontramos a resposta para essa escuridão. Ele foi aquele que, ao contrário do levita, se entregou para salvar e não entregou outros para se proteger. Na cruz, Jesus assumiu a violência que nós merecíamos para nos dar vida. Sua atitude contrasta radicalmente com a covardia do levita. Onde o homem falhou, o Filho de Deus venceu. A concubina morta aponta para a necessidade de redenção. Seu corpo dividido expôs o pecado de Israel, mas o corpo partido de Cristo trouxe perdão e reconciliação. O contraste é poderoso, uma morte que gerou guerra e destruição, e outra morte que trouxe paz e salvação. Esse é o grande mistério revelado no Evangelho. Assim, a história sombria de Juízes 19 se torna um chamado à reflexão. Estamos vivendo como Gibeá ou como seguidores de Cristo? Nossa vida aponta para a indiferença ou para a compaixão? Que possamos aprender com essa narrativa e escolher ser luz em meio às trevas. E agora eu te pergunto, o que você faria diante da injustiça? Ficaria em silêncio ou levantaria sua voz?